geotécnica. Bom, qual que é a finalidade básica da gente realizar estudos de investigação geotécnica? A primeira delas é tentar conhecer um pouquinho mais sobre o subsolo, onde eu vou estar construindo. Então, tentar entender quais são as resistências dessas camadas, qual que é a altura do nível de água. Essa é uma informação bem interessante também, principalmente para determinar qual que é o tipo de fundação que eu vou estar utilizando. Também a gente faz essas investigações para a gente determinar quais são os parâmetros de resistência do meu solo, que eu vou estar utilizando para fazer o dimensionamento da minha fundação. E como eu comentei, a principal finalidade também é auxiliar na escolha adequada da fundação. Se eu não faço um estudo de investigação geotécnica, eu posso adotar, por exemplo, uma fundação superficial na minha obra, e na hora que eu for implantar essa fundação, eu vejo que o meu solo não apresenta resistência nas camadas superficiais. Então, isso pode levar a danos na minha edificação, que vão gerar um custo muito maior do que se eu tivesse realizado um estudo adequado de investigação geotécnica. Bom, os requisitos básicos que a gente tenta preencher com essa sondagem, o primeiro deles, determinar qual é o tipo de solo e a espessura de cada camada do solo, determinar qual é a condição de compacidade e consistência das argilas. Compacidade, no caso das areias, né? A areia ela não apresenta plasticidade, então a gente avalia qual é a compacidade desse material. Se ela é uma areia compacta, se ela é uma areia fofa. E no caso das argilas, a gente avalia a consistência. Se eu tenho uma argila mole, se eu tenho uma argila rígida. Isso é bem interessante porque, por exemplo, somente avaliando qual é a consistência desse material, eu já consigo prever qual é a resistência que ele vai me dar. Por exemplo, uma argila mole ela tem uma resistência muito baixa. Da mesma forma, uma areia muito fofa, ela tem uma resistência também muito baixa. Então, somente por essas características, eu consigo determinar, ou pelo menos pressupor, qual que é a resistência desse meu solo. Outra coisa que a gente tem que determinar é a espessura dessas camadas, porque isso vai influenciar. Não adianta também eu ter uma camada de solo muito resistente, porém uma camada muito fina. Isso não vai me dar parâmetros ou subsídios para estar implantando determinado tipo de fundação. E a outra informação, que para mim é uma das mais importantes, é a ocorrência de água do subsolo. Porque se eu prevejo, por exemplo, que o meu lençol freático está muito próximo da superfície, isso aí já é uma informação para mim de descartar a execução de vários tipos de fundação. Tem tipo de fundação que eu não consigo executar abaixo do nível da água. Então, já de cara, só por essa informação, eu já consigo descartar a utilização de alguns tipos de fundação. Ou mesmo prever um possível rebaixamento desse lençol freático, através de algum bombeamento ou mesmo através de um dreno. Então, eu consigo já prever alguma obra complementar para me estar podendo executar aquele tipo de fundação. Bom, o primeiro tipo de ensaio, sim? Uma dúvida. Se chegar à conclusão que é interessante fazer um rebaixamento do lençol freático, nesse caso, isso é levado em consideração os impactos que isso vai causar, os impactos ambientais, por exemplo. Vai ter que haver alguma licença para fazer esse rebaixamento, licença ambiental, por exemplo? Então, isso depende muito. Se eu for utilizar essa técnica, por exemplo, se eu vou executar um poço para me fazer o bombeamento e continuar utilizando esse bombeamento durante a vida útil da edificação, aí sim eu tenho que fazer o licenciamento, pedir outorga desse poço. Agora, se for um caso, por exemplo, onde eu vou fazer somente o rebaixamento só para executar a fundação e depois parar de fazer o rebaixamento, aí o nível de água vai subir, eu não preciso fazer uma outorga. Porém, é interessante essa pergunta sua, porque eu tenho que fazer sim um estudo, mas um estudo de impacto nas vizinhanças. Vou te dar um exemplo. Na minha cidade, durante o período de seca, a Copasa ela executou um poço para captar água para a população. O que ocorreu? Todas as edificações em voltas desse poço, elas começaram a apresentar trincas.
e fissuras. E, nesse caso, a Copasa ela não fez nenhum estudo, porque foi uma obra emergencial. Então, eles estão entrando agora com um recurso para tentar promover uma ação contra a Copasa e receber por danos morais. Então, isso aí é um estudo que você tem que levar em consideração. Qual que é o efeito desse rebaixamento nas obras ao entorno da edificação. Entendi. E ocorre mesmo, tá? Ocorre, se rebaixar o nível de água, ocorre trinca. Vai ocorrer recalque nas obras Então, ao lado. Esse recalque seria porque, no caso do lençol freático, o caminho da água estaria sendo desviado. Seria isso? Não basicamente. Por exemplo, o espaço que antes era preenchido por água, ele agora é preenchido por ar. Sim. Então, quando você retira essa água, você pode promover um recalque diferencial ali na sua edificação. Ok. Só devido a essa retirada da água. Porque esse espaço que é preenchido por ar, você retirou a água, você reduz a poropressão e você aumenta a tensão efetiva. Se você aumentou a tensão efetiva, ocasionalmente, seu solo pode ser que ele tenha algum recalque devido a esse aumento. Tá ok? Ok, obrigado. Ô Marcos, só uma dúvida, não sei se você vai falar mais à frente, mas eu gostaria de saber como é que é feito esse ensaio para descobrir o nível do lençol freático. Aí se você tiver falar mais na frente, você desculpa. Sim, não, então, eu não estava colocando não, mas o nível, como que ele é determinado? Você vai executando o ensaio, aí chegou a determinada profundidade que você identificou a ocorrência de água, você desce com o medidor de nível d'água. Não sei o nome correto desse medidor, mas tem uns que chama de pito. Você desce com o medidor de nível de água, aí assim que esse medidor toca na água, ele vai emitir um sinal sonoro na superfície. Aí você mede por meio de uma trena, que já vem acoplado no medidor, qual que é a profundidade do nível de água no furo. É basicamente esse o processo. Entendi, muito obrigado. Bom, o primeiro ensaio, então, que a gente vai trabalhar vai ser esse ensaio SPT, que é um dos ensaios mais utilizados. O ensaio ele é bem simples, ele consiste basicamente em golpes de um martelo numa haste padronizada e anotar o número de golpes necessários para a cravação desse amostrador no solo. Então, ele é um ensaio, digamos assim, os mais simples que a gente vai ver aqui. Essa imagem aqui tem até um erro nela, porque que ele, se você analisar, ele fez uma escavação de 55 centímetros e executou o ensaio nos últimos 45. Isso aqui, entre aspas, está certo. Porém, a norma ela fala o seguinte: o primeiro metro escavado, ele deve ser desconsiderado. Então, o que seria o correto? Eu escavar 1 metro e depois aqui eu começar a executar um ensaio, tá? Então, tem um erro aqui nessa imagem. Mas como que esse ensaio ele é feito? Primeiramente, eu faço a escavação de 1 metro e executo o ensaio no próximo solo. Então, eu vou anotar qual que é o número de golpes necessários para cravar um amostrador nesse solo. Então, primeiramente, eu vou anotar o número de golpes necessários para cravar os primeiros 15 centímetros, depois eu anoto o número de golpes necessários para cravar os próximos 15 centímetros, e depois os últimos 15 centímetros, dando um total de 45 centímetros de ensaio, anotando o número de golpes para cravação de cada 15 centímetros. Esse amostrador, esse martelo que vai ser utilizado no ensaio, ele possui um peso de 65 quilos e ele deve cair a uma altura padrão de 70 centímetros. Aqui tem uma imagem aqui que eu acho que demonstra melhor. Ô Marcos. Sim? Você está comentando de imagem aí, eu acho que você está compartilhando a tela do Teams. Está aparecendo para vocês? Não. O slide? O slide está aparecendo para mim. O slide Sim. tá. Acho que para mim não está, não. Não sei porquê. Você não está, não? Não. Deixa eu ver aqui o que está ocorrendo aqui, então. Nesse caso, eu não sei, porque está aparecendo para os demais. Pensei que estava aparecendo para todo mundo. Ontem eu também estava tendo esse problema e, na verdade, o problema era a minha internet. Será que pode ser isso? Não está carregando o slide. Eu acho que o problema aqui, eu não sei se é a apresentação. Vou tentar sair e voltar de novo para a apresentação, para ver se ele vai
se ele vai funcionar aqui. Só um instante que eu vou tentar carregar de novo. Eu resolvi aqui, ó. Resolveu? Espera aí, então, que agora tem que esperar carregar no meu aqui. Nossa, minha internet tá horrível, gente. Vou ter que aumentar a velocidade aqui. Tá demorando demais para carregar o arquivo. Tem uma vida aqui para carregar o arquivo. O problema aqui é que quando eu compartilho, tem outra forma de eu compartilhar, que é por meio da minha tela. Só que quando eu faço essa compatibilização, eu não consigo ver suas mensagens. Então, eu não consigo ver se vocês estão com alguma dúvida. Ô Douglas, clicar onde? No ícone do professor? Deixa eu ver aqui. Acho que voltou. Voltou para vocês aí, gente? Sim, voltou aqui. A apresentação? Aqui no computador, se você mandar fixar em você e clicar no seu ícone, fica alternando entre sua câmera e sua apresentação. Às vezes pode ser isso. Tá, depois eu vou ver isso. É porque o Cefet, quando eu estou entrando com o e-mail do Cefet, ele tem algumas limitações, tem algumas funções que eu não consigo utilizar. Por exemplo, essa mesmo do arquivo, eu não consigo utilizar porque o Cefet acha que ele não comprou o pacote do Office 365. Então, eu não consigo ficar fazendo essa alternação. Mas eu vou ver aqui depois como que funciona. Mas voltou a apresentação para vocês, não voltou? Isso, tudo ok. Ok. Então, pessoal, como eu estava comentando, a gente faz a leitura de qual é o número de golpes para cravação dos últimos 45 centímetros. Só que o que a gente utiliza no ensaio é somente os últimos 30 centímetros. Então, os primeiros 15 centímetros aqui, ó, eu descarto. Por que isso? Porque no momento de escavação, da abertura do furo, em alguns casos, a gente utiliza um processo de retrolavagem. Então, se eu utilizar a retrolavagem, eu estou interferindo no meu solo nessas primeiras camadas. Então, a gente acaba descartando esses primeiros 15 centímetros e o número de SPT que a gente considera, para efeito de cálculo, é a soma dos últimos 30. Os primeiros 15 a gente descarta do ensaio. Então, aqui eu estou comentando, a altura padrão de queda do martelo é 75 centímetros, e a gente anota os últimos 30 centímetros. Outra coisa, essa altura padrão aqui, ó, é um dos pontos que leva a muito erro no processo de ensaio. No meu caso aqui, depois eu vou mandar para vocês algum link de uns vídeos do YouTube que demonstram o ensaio. Se vocês verem, o cara, nos primeiros metros de ensaio, ele puxa o peso a 75 centímetros. Depois, infelizmente, na hora que chega nos 20 metros de ensaio, a mão do sujeito já está cansando, ele não consegue puxar essa altura. Então, isso interfere no parâmetro do ensaio. Então, um dos principais pontos negativos do ensaio SPT é justamente a interferência do operador, tanto na anotação do número de golpes, quanto na execução do próprio ensaio. Então, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de executar o ensaio. Então, a cada cravação, a gente retira a amostra, igual está aqui demonstrado na imagem, e a gente leva para o laboratório para fazer a identificação do solo. Então, a cada metro eu consigo executar o ensaio de metro em metro e retiro a amostra para fazer a análise de qual que é o tipo de solo daquela camada. Então, aqui tem uma imagem demonstrando o ensaio. O equipamento ele é um equipamento bem simples, é composto basicamente por um tripé,
um operador, que vai fazer o içamento desse peso, a guia, que seria as nossas hastes, e um amostrador na ponta. Então, o que eu comentei com vocês, o maior erro é no momento de levantamento desse peso. Então, aos poucos, o operador ele vai perdendo de energia e ele levanta menos esse peso. Então, acaba interferindo na altura de queda do meu peso e na energia do ensaio. Tem alguns equipamentos que já são mecanizados. Então, a gente já faz o içamento desse peso, e na hora que chega na determinada altura limite, ele vai e solta o peso. Então, tem esse tipo de equipamento. Só que a maior parte que a gente vê no mercado aí, infelizmente, ainda é manual. Então, o operador que faz o levantamento do peso. Outra variação que a gente tem desse ensaio é o SPTT. O que seria esse PTT? Quando a gente faz a cravação do amostrador, antes de eu retirar esse amostrador, eu vou medir qual que é o torque necessário para me romper o contato do amostrador com a parede do furo. Então, a gente acopla, fez o processo de cravação, a gente acopla esse torquímetro na ponta da haste e faz o giro desse torquímetro, até que a gente faça a ruptura do contato do amostrador com o solo. Então, na hora que eu estou girando esse torquímetro, ele vai aumentando a tensão que está sendo gerada ali no torque. Então, ele vai aumentando esse valor, até chegar a um ponto que esse valor vai cair, porque rompi o contato entre o amostrador e o solo. Então, a gente anota qual que é esse valor máximo que registrou no torquímetro. E também tem uma variação no ensaio que a gente anota qual que é o torque residual. O que seria esse torque residual? Após a ruptura do contato do amostrador com o solo, eu continuo realizando o meu giro e vou anotando qual que é o valor que está registrando no torquímetro. Esse é um valor que a gente chama de valor residual. Ele é menor do que o torque máximo, mas a gente também utiliza ele em alguns casos. É interessante. Sim? O que esse torquímetro vai indicar em questão da caracterização do solo? Por exemplo, o solo é mais rígido, é um solo que tem mais argila, ou muito rochoso, tem muita rocha, como que é? Não, ele não consegue, a gente não consegue fazer essa análise por meio do torquímetro. O torquímetro, ele é muito interessante para a gente avaliar qual que é a resistência lateral que uma estaca teria. Você imagine, o amostrador no solo é semelhante à estaca. Então, a gente consegue medir, a partir do torquímetro, qual que é a resistência lateral que uma estaca iria ter nesse solo. Entendeu? E através disso eu consigo, por exemplo, definir qual tipo de estaca usar ali. Uma estaca... seria obter qual que é o parâmetro de resistência lateral da estaca, por exemplo. Entendi. Entendeu? Porque cada solo ele vai apresentar uma resistência lateral diferente. Solo arenoso apresenta uma, solo argiloso apresenta outra. A gente tem algumas formulações empíricas que a gente utiliza para determinar qual que é essa resistência lateral. Uma dessas formulações empíricas, a gente utiliza o valor do torque máximo obtido pelo torquímetro. Então, eu consigo determinar qual que é o tamanho da minha estaca que eu vou precisar para suportar aquela carga que eu estou aplicando lá na cabeça da estaca. Ok. Entendeu? Obrigado. Então, por meio desse ensaio, a gente consegue também, como eu comentei anteriormente, prever qual que é o tipo de solo, só através do número de golpes. Então, se eu tenho, por exemplo, identifiquei através da análise tátil visual do meu solo, através daquela amostra que eu retirei, que é um solo arenoso, e ele apresenta um número de golpes menor do que 4, aquilo ali eu sei que eu tenho uma areia fofa. Da mesma forma, identifiquei através da análise tátil visual, que é um solo argiloso, ou um silt, e ele está apresentando um número de golpes em torno de 6 a 10 golpes naquela camada. Então, eu consigo prever que aquilo ali é uma argila média. Então, através do número de golpes, eu consigo prever qual que é a consistência e qual que é a compacidade do meu solo. Só através desses dados. Sim, Douglas? Isso aí é para perfurar os 15 centímetros, professor? Não, esse valor aqui, ó, que a gente registra, é o valor dos últimos 30 centímetros. Exatamente, o valor do número de golpes para mim cavar 30 centímetros no solo. 30 centímetros, beleza. Isso. Os primeiros 15, você lembra que eu comentei, a gente descarta. Isso, aí descarta. A gente executa, mas a gente descarta.
Então, isso aqui é o número de golpes dos últimos 30 centímetros. Tranquilo. Sim, tem outro Douglas aí. Bom, pessoal, como que a gente determina, então, quais são os pontos de sondagem que eu vou executar no meu terreno? Isso vai depender muito do tamanho do terreno e também da geometria dele. Em geral, a gente acaba adotando um padrão de, no mínimo, 2 furos. Por que isso? Se eu tenho um furo, eu não tenho nada. Porque aquele furo não é representativo de toda aquela área. Então, isso pode, ao invés de me ajudar na escolha da fundação e no dimensionamento, isso pode me atrapalhar. Porque se eu não tenho nenhum furo, eu vou adotar a pior condição possível. Eu vou adotar que o meu solo ele tem uma argila mole e uma areia fofa. Eu vou adotar a pior condição possível. Agora, se eu tenho um furo apenas, ele pode estar expressando qual que é a resistência de uma pequena parcela do meu solo, e a minha fundação não vai estar enquadrada naquilo ali. Então, o ideal é você executar, no mínimo, 2 furos, para você ter essa noção de resistência de vários pontos do seu terreno. Então, a escolha desse número de golpes, ele vai depender, de número de furos, ele vai depender do tamanho do terreno. Então, a gente costuma utilizar essa tabela aqui como uma tabela base, assim, para a gente determinar esse número de sondagens. Então, se eu tenho uma área construída entre 200 e 1.200 metros quadrados, eu tenho que ter, no mínimo, um furo de sondagem. Isso aqui a norma já traz algo errado. Ela fala que eu preciso ter, no mínimo, um furo. Mas para cada 200 metros. Se eu tenho um terreno então, de 200 metros, eu vou executar um furo? Não. Eu tenho que executar, no mínimo, 2. Mas aqui, se eu tenho uma área de 200 a 1.200, um furo de sondagem para cada 200 metros quadrados. Então, se eu tenho um terreno de 1.000 metros quadrados, eu vou ter 5 furos de sondagem. Se eu tenho uma área de 1.200 até 2.400, um furo de sondagem para cada 400 metros quadrados, que exceder os 1.200. Então, eu vou primeiro utilizar esse primeiro critério, determinar o número de furos. O que passar de 1.200, eu vou avaliar um furo para cada 400 metros quadrados. E temos também áreas acima de 2.400 metros quadrados. Isso daqui é uma área muito grande. Então, geralmente, a determinação do número de furos ela vai depender do projetista. Então, o projetista ele vai, em acordo com a empresa que está contratando o projeto, determinar qual que é o número de furos. Por que eu digo em acordo? Nem sempre o número que o projetista estipula é aquilo que a empresa quer fazer. Então, tem que ter um acordo ali, tem que ter uma conversa entre a empresa e o projetista. Sim, Douglas? Douglas? O professor, é importante também eu dar uma checada no histórico do solo, tipo assim, é bom eu saber, por exemplo, se aquele solo já foi mexido anteriormente para determinar se eu preciso fazer mais furos, mais sondagens? Sim, com certeza. Se você tem, por exemplo, um terreno que foi compactado, poxa, você tem que fazer ali mais furo ali para se determinar ali qual que é o tipo de solo. Porque você não sabe se o cara executou uma compactação bem feita ou se o cara executou uma compactação pelas coxas. Se tiver feito pelas coxas, você vai ter que, infelizmente, adotar uma fundação profunda para atingir camadas mais resistentes. E também, muitas vezes, é interessante você ver as edificações ao lado. Por exemplo, ao lado do seu terreno já tem 2 prédios. Possivelmente, eles já executaram furos de sondagem. Então, é interessante você ver se eles possuem esses dados de ensaios e comparar também com os seus, para você ver se está mais ou menos dentro do padrão. E não vai fugir muito, né? Beleza, obrigado. Tá. A disposição desses furos, gente, ela vai depender do tipo e do formato do terreno. Por exemplo, se eu tenho um terreno muito alongado, o ideal é que eu disponha esses furos pelo menos na extremidade. Porque isso daqui depois vai favorecer a gente fazer o nosso perfil do subsolo. Então eu consigo vir aqui e traçar uma linha reta ligando esses 2 furos e traçar o meu perfil de solo. Então a disposição vai depender do tipo de terreno. O ideal é que seja feito próximas às extremidades. Em alguns casos, quando o terreno ele é muito grande, a gente faz no centro também.
Aqui tem uma indicação que é o seguinte: o ideal é que a gente tenha pelo menos uma distância entre 15 e 25 metros de um furo para o outro. Porque isso aqui é uma distância, digamos assim, econômica. Porque não adianta também eu fazer 2 furos, um do lado do outro. Isso aí não vai caracterizar muito o meu subsolo. Bom, e a profundidade a ensaiar? Isso aqui é um ponto interessante, ó. Qual a profundidade que eu adoto no meu ensaio? Suponhamos, você está analisando um talude. Se você está analisando um talude, o talude ele tem 10 metros de altura. Se o talude ele tem 10 metros de altura, eu preciso executar uma sondagem até 25 metros de profundidade? Não preciso. Olha, isso aqui, meus 10 metros do meu talude. É a altura dele que me interessa. Então, eu posso executar os 10 metros mais um pouco para avaliar, talvez, o solo abaixo da altura do talude. Mas eu não preciso executar muito abaixo, porque a área de interesse ela é em cima. A gente tem que avaliar essa questão do talude. E outra coisa é o critério que a gente adota do bulbo de pressão. O que seria esse critério do bulbo de pressão? Se eu estou adotando uma fundação superficial, por exemplo, uma sapata. Essa sapata, ela vai transmitir a carga para o solo, geralmente 2 vezes a sua menor dimensão, altura de transferência. Por exemplo, se a minha sapata ela tem 1 metro de largura, ela vai transmitir a carga a 2 metros abaixo da sua base. Então, qual que é a minha profundidade de interesse? 1 metro, a profundidade de escavação da base da sapata, mais os 2 metros abaixo da base. Então, essa é a minha profundidade de interesse. Então, eu não preciso executar muito abaixo. Então, esse é um critério também que a gente tem que avaliar. Qual que é a abrangência do meu carregamento? Até onde que vai ir o meu bulbo de tensões? Que é o nosso próximo assunto também, que é a análise de tensão vertical, devido a cargas aplicadas na superfície. A gente vai ver isso. Que, dependendo do tipo de carregamento e do tipo de fundação, a minha profundidade de interesse ela não se guarda a camadas muito profundas, ok? E temos também os critérios recomendados pela norma brasileira. Os critérios recomendados pela norma brasileira, ele leva em consideração a resistência do solo. Então, a norma estipula, por exemplo, se eu tenho dentro de 3 metros um número elevado de SPT, eu posso parar o meu ensaio que eu obtive uma camada muito resistente. Então, eu posso parar meu ensaio. Então, esse é o critério da norma brasileira. Então, aqui, ó, a norma brasileira ela traz esses 3 critérios. Ó. Quando em 3 metros sucessivos eu obter 30 golpes para a penetração dos últimos 15 centímetros, perdão, dos 15 centímetros iniciais do amostrador, eu posso parar o ensaio. Se em 4 metros sucessivos se obter 50 golpes para a penetração dos 30 centímetros iniciais, eu também posso parar o ensaio, porque eu atingi uma camada muito resistente. Então, quando também a gente tem em 5 metros sucessivos, se obter 50 golpes para a penetração dos 45 centímetros do amostrador padrão, eu posso também parar o ensaio, porque eu obtive uma camada muito resistente. Então, esse aqui é o critério que a norma brasileira traz. Só que, em geral, a gente não adota esse critério da norma, não. A gente avalia até qual profundidade que é interesse de projeto. Então, geralmente, é o projetista que estipula qual que é a profundidade de interesse da análise. Bom, outra coisa que pode acontecer durante a sondagem. Vocês viram lá que o ensaio ele consiste na cravação de um amostrador. Só que se eu tenho uma camada muito resistente, eu não consigo cravar esse amostrador. E também, se eu tenho rocha, eu não consigo cravar esse amostrador. Então, uma coisa que pode ocorrer é a identificação de matacões. O que seriam esses matacões? São blocos rochosos de elevada dimensão que tem dentro do solo. Só que eles não estão em toda a área do terreno, eles estão em uma parte específica. Então, isso é um problema. Por quê? Eu posso ir ali fazer um ensaio, bati no bloco e falar o seguinte, ó, esse bloco aqui, eu encontrei rocha nesse furo. E executar o furo ao lado e não encontrar rocha. Então, isso me identifica que isso é um matacão. Então,
Então, o critério que a gente utiliza para determinar se é um matacão ou se é uma camada rochosa é a execução de mais furos. Então, em geral, o que a gente faz? Executa um furo, identifiquei rocha, eu vou e desloco meu furo 3 metros na direção X e faço outro furo. Fiz outro furo, identifiquei rocha de novo, eu vou e desloco ele na direção perpendicular, mais 3 metros, e executo outro furo. Se eu identificar rocha, pode ser que seja um matacão de grande dimensão ou pode ser que seja uma camada rochosa. Então, esse é o procedimento que a gente geralmente utiliza. O ideal também, pessoal, mesmo encontrando uma camada rochosa, o interessante é se fazer um ensaio rotativo, uma sondagem rotativa. Porque, às vezes, essa camada rochosa ela tem uma espessura aí de 1 metro. Isso, quando aplica a fundação sobre ela, ela pode não suportar a carga e romper. Então, a gente tem que avaliar, por meio de sondagem rotativa, qual que é a espessura da camada rochosa, e o ideal é que a gente retire o testemunho e faça ensaios de compressão em laboratório, para a gente avaliar se aquela camada rochosa ela tem resistência ou não. Porque nem toda rocha ela apresenta muita resistência. A gente encontra aí, por exemplo, camadas rochosas muito fraturadas, então não tem resistência nenhuma, ou mesmo muito atacadas devido ao processo de intemperismo. Então, por exemplo, é uma rocha que eu pego ela assim, ó, com a mão e consigo quebrar ela, devido ao processo de intemperismo. Então, a gente tem sempre que avaliar isso, qual que é a profundidade e qual que é a resistência dessa camada rochosa. Bom, o perfil de sondagem, galera, é o resultado final do meu ensaio. Nele eu tenho que identificar qual que é o nível de água, tem que colocar lá qual que é o nível de água, qual que é a resistência de cada camada e qual que é o tipo de solo em cada camada. Então, a gente geralmente apresenta o perfil de sondagem por meio de um ensaio parecido com esse aqui, ó. Perdão, por meio de um relatório parecido com esse. Então, aqui a gente tem, ó, espessura de cada camada. Podem ver aqui até 1,30 m. Eu tenho uma camada de entulho ou um aterro. E a partir daqui eu tenho uma camada de argila siltosa de cor marrom. Então, a gente tem que conseguir identificar isso, espessura da camada e o número de golpes. Se a gente analisar esse relatório, a gente tem aqui, ó, número de golpes, penetração 1 a 2, que seriam os 2 15 centímetros iniciais, ou seja, o primeiro 15 centímetros e o segundo. E temos a penetração 2 e 3, que seriam os últimos 30 centímetros. Então, o que nos interessa é essa última aqui, ó, penetração 2 e 3. A penetração 1 e 2 a gente descarta, porque tem aqueles 15 centímetros iniciais do ensaio. Tá? Então, esse aqui é o perfil de sondagem. No terreno, sempre que a gente for plotar esses furos, a gente tem que amarrá-los topograficamente. Então, eu tenho que demarcar no meu terreno qual que é o local exato que eu fiz o furo. No meu caso aqui, ó, ele foi amarrado na distância da calçada e foi colocado qual que é a distância desse furo em relação a esse ponto de referência. Então, aqui eu tenho S1, que é o furo 1, e S2. Também no furo, a gente coloca qual que é a cota dele em relação ao nível do terreno. Isso aqui é interessante, porque às vezes eu tenho terreno que ele é inclinado. Por exemplo, posso ter nesse furo S2 uma altura aqui, ó, de 4 metros e chegar aqui eu tenho uma altura no S1 de 1 metro. Então eu tenho que colocar qual que é a cota dele, para mim ter essa identificação também. Essa aqui é um outro laudo também, se vocês analisarem, além do laudo, ele colocou ao lado aqui uma estacazinha. Ó. Isso aqui é para quê? Para ele ter um comparativo de qual que é a profundidade da estaca e qual que é o tipo de terreno que ele vai estar apoiando a base da estaca. Então aqui a gente consegue observar isso através do ensaio. Nesse caso, ó, ele colocou também, ó, o SPT, só que ele já colocou os últimos 30 centímetros. Tem também o torque máximo obtido no furo e o torque residual. Então, aqui a gente tem 3 dados, SPT, torque máximo e torque residual. E foi plotado ao lado um gráfico com esse número de golpes.
para a gente ter uma identificação se o solo está aumentando a resistência ou ele está reduzindo a resistência. Se à medida que eu vou aumentando a profundidade, esse número de SPT ele vai aumentando, significa que o meu solo está aumentando a resistência. Agora, se ele vai reduzindo, significa que eu tenho uma camada superficial muito rígida, com elevada resistência, porém, eu tenho abaixo dessa camada um solo frágil, um solo de baixa resistência. Da mesma forma aqui, ele coloca o tipo de solo e ele coloca o nível de água. Se a gente ver à direita, aí tem o nível de água. Está na cota 12 metros, parece. Ou 12 ou 22 metros. Então, essas são as informações básicas que eu tenho que ter no meu laudo de sondagem. Ao fim do laudo de sondagem, pessoal, a gente consegue fazer o nosso perfil de sondagem. Então, eu vou lá, de acordo com a minha planta de campo, traço uma linha e faço um corte no meu terreno, identificando qual que é cada camada, qual que é o furo e qual que é a resistência de cada camada. Isso daqui, ó, isso aqui já é algo interessante, sabe? Porque tem gente, eu já vi pessoal fazendo sondagem e fazendo o seguinte, a pessoa vai e faz o SPT1. Aí chega aqui, ele identifica, ó, que a 1, 2, 3, 4 metros, mais ou menos, inicia-se uma camada de areia fina. Aí chega no SPT2, ao invés dele fazer uma análise bonitinha e avaliar até qual profundidade que começa a camada, não, ele vai lá e chuta. Já começa em 4 metros, porque no SPT1 eu achei 4 metros. Só que o perfil de solo, ele não é plano. O perfil de solo, ele pode variar. Ainda mais se você está executando um ensaio SPT num talude acidentado, um talude inclinado. O perfil de solo, ele vai acompanhar o relevo. Então, você não vai encontrar isso daqui em campo. Então, isso aqui na interpretação é interessante o cara ter uma análise bem crítica de qual que é o tipo de solo que ele está identificando em cada parte do furo do solo. Outro ensaio que eu comentei com vocês é o de sonda, né? O de sonda é basicamente utilizado um caminhão. Esse caminhão ele vai aplicar um torque na base da rocha e vai realizar a percussão dela por meio dessa haste aqui, ó. Isso aqui é esqueci o nome desse equipamento, mas é uma base, é uma coroa diamantada, lembrei aqui. É uma coroa diamantada. Então ele vai realizar a perfuração na rocha com auxílio dessa coroa diamantada. Só que essa coroa, ela tem uma vida útil, porque a rocha... Sim, Yasmin, pode perguntar. Só para falar que seu mouse não está aparecendo. Eu acho que você pode estar indicando alguma coisa aí. Aí a gente não está vendo. Nessa apresentação não dá para ver mesmo não, pelo mouse. Não, mas está dando para acompanhar. Assim. Tá dando? De fato, eu estou indicando com o mouse aqui, mas não está aparecendo não. Mas o ensaio rotativo, a gente faz a percussão na rocha por meio dessa coroa diamantada e a gente recolhe um testemunho para a gente avaliar se essa rocha está muito fraturada, se essa rocha ela é uma rocha branda, uma rocha de alta resistência, ou se é simplesmente uma rocha que já está em processo de decomposição, já está muito intemperizada. Então a gente recolhe esse testemunho e faz um estudo de laboratório. Só que, como eu estava comentando, essa coroa diamantada, ela tem uma vida útil. Por quê? Tem rocha que apresenta elevada resistência. Então, você realizar, por exemplo, 3 metros, 4 metros de furo, você já acabou com a sua coroa. Isso aqui é caro. Isso aqui você tem que mandar depois para a pessoa fazer uma reconformação da coroa. Isso gera um custo. Então, a pessoa que vai, se vocês forem montar futuramente uma empresa de sondagem, não é simplesmente cobrar, se você vai executar um ensaio rotativo, não é simplesmente cobrar o valor do metro de furo. Você tem que avaliar qual que é o tipo de rocha que você tem naquele terreno. Porque se for uma rocha de elevada resistência, você vai ter um custo adicional com a troca de coroa. E esse custo adicional você tem que embutir ele no valor do ensaio. Senão você acaba levando prejuízo na execução do ensaio. E uma dica aqui, gente, por incrível que pareça, nesse momento agora, a gente está tendo uma demanda muito grande para a execução de ensaios de campo. Muito, muito grande. Porque, não sei se vocês estão cientes,
a Vale e todas as outras empresas de mineração que possuem barragens alteada montante está tendo que passar por um processo de descaracterização. Então, a gente está tendo que ir lá e retirar todo o material da barragem e conformar o relevo. Então, esse processo de descaracterização, para você executar ele, você tem que ter um conhecimento maior de qual que é o seu tipo de solo que você tem ali na barragem. Então, isso está demandando muitos ensaios de campo. E não tem empresa no mercado para estar suprindo essa demanda. Então, tem, por exemplo, às vezes a gente recebe relatório onde a Vale justifica a não execução do ensaio por falta de empresa capacitada para estar realizando ensaio. Isso é em todo o estado. Então, é um ponto interessante. Quem tiver dinheiro aí para investir, investe em empresa de sondagem no momento, porque está tendo demanda e não está tendo empresa suficiente para estar executando esses ensaios. Pessoal, outro ensaio que eu iria comentar aqui era o Venice Test, só que eu estou vendo que a gente já está bem... Estou estourando o tempo aqui já da aula. Eu vou finalizar essa aula por aqui, eu vou tentar gravar o restante da aula e disponibilizo para vocês.